Olá, gente, como é que vocês estão, né? Vamos dar sequência no nosso estudo sobre empreendedorismo. No nosso encontro passado, nós falamos sobre o que é o empreendedorismo, o que é o empreendedor, e as suas características, entre uma série de outras discussões. Hoje eu quero retomar com vocês as características, mas levando-se em consideração um outro ponto de vista. Existe um autor chamado Dornelas, em que, em um dos seus livros, ele subdivide essas características em três grandes grupos. No grupo de habilidades ou características técnicas, gerenciais e características pessoais. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é entender aquelas características sobre um outro olhar. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa, e sim um complemento daquela análise, tá? Então, esse autor, chamado Dornelas, ele diz o seguinte, que o empreendedor, né, a pessoa, ele tem essas três subdivisões, né? E que a primeira delas seriam as características técnicas. O que é uma característica técnica? É aquilo do saber fazer, né? É o técnico, é o saber realizar. É uma coisa um pouco mais mecânica, né? Mas que é fundamental para todo e qualquer empreendedor, né? A princípio a gente pensa assim, ah, mas o empreendedor é um cara das ideias, é um cara, né, que pensa, que estrutura, estratégia. Sim, isso é verdadeiro, mas ele também tem que botar a mão na massa, porque se ele não fizer, quem vai fazer? A gente parte do princípio que, né, de uma forma geral, os empreendedores, eles, no começo, eles estão meio que sozinhos. Então, eles têm que fazer funcionar aquela ideia que eles têm, tá? Então, quando a gente fala que é importante essa habilidade, né, essa característica técnica, é porque ele também tem que ter, né? Ah, mas se não tiver, puxa, aí ele vai ter que ter junto dele alguém que consiga transformar essa ideia que ele tem em algo um pouco mais palpável, tangível, né? Porque senão vai ficar só nas ideias. E a gente já falou sobre isso. Só ter ideias não adianta absolutamente nada. Nós temos que efetivamente concretizar isso aí. Então vamos lá. Então, o que são essas habilidades técnicas? A habilidade técnica, ela quer dizer, por exemplo, saber escrever. Quando eu falo saber escrever, gente, veja, vamos deixar bem claro isso, né? Saber escrever não é mecanicamente escrever. Ah, eu sei fazer o meu nome, eu sei copiar. Não estou falando disso. Eu estou falando de saber escrever, é você saber, por exemplo, colocar no papel as suas ideias, fazer com que essas ideias elas sejam interpretadas, elas sejam entendidas. É você saber, por exemplo, escrever um e-mail bem escrito, é você saber escrever um relatório adequado, onde as pessoas, onde outras organizações vão olhar esse relatório e vão compreender aquilo que você está falando. Isso é saber escrever, né? É o que fique claro. Não é mecanicamente, né? É escrever de uma forma um pouco mais completa, tá certo? Do mesmo jeito que nós temos que saber escrever, nós temos também saber ouvir. É outra coisa que nós temos que explicar bem, né? Por quê? Veja bem, ouvir todo mundo ouve. Por quê? Porque nós temos ouvidos. Então, ouvir, tecnicamente, todo mundo ouve. Isso é uma coisa que faz parte do ser humano. Então, nós não temos problemas em ouvir. Agora, nós temos problema em escutar. Esse é um problema sério. As pessoas não escutam umas às outras. Faz o seguinte exercício com você aí mesmo. Para pensar um pouquinho. Quando você conversou a última vez com um colega, com um amigo, com alguém do trabalho, não importa. Você estava olhando olho no olho?
estava prestando atenção de verdade no que ele estava fazendo? Ou você, junto com a fala, né, junto com essa conversa, você estava pensando em outras coisas, você estava lembrando do que você tem que fazer, você estava usando o celular, né? Você estava fazendo isso? Então você não estava escutando, você estava ouvindo, ok? Então, ouvir, gente, escutar, é uma técnica que atualmente, olha que absurdo, é uma técnica, né, que poucas pessoas sabem executar. Acredite, isso é verdade. Escutar não é para qualquer um. Ouvir, todos nós ouvimos. Mesmo que você não queira. Se você tapar os seus ouvidos, ainda assim você vai escutar bem devagarinho lá no fundo. Então você está ouvindo. Agora, escutar é complicado. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido daquela técnica chamada de oratória, né? Muito comum, muito difundido, né? Cursos e mais cursos sobre como falar, influenciar pessoas, transmitir ideias, convencer, aquela coisa toda, né? Isso tudo tá aí. Agora, uma coisa que poucas pessoas conhecem é a técnica da escutatória. Olha só o absurdo que a gente chegou. Ter uma técnica de escutar. Nós temos a técnica para falar, e falar é uma coisa nata nossa, né? Nós falamos, mas muitas vezes a gente não escuta quem está do nosso lado. Então, veja, Dornelas, quando ele pensou nessas habilidades, ele pensou nisso, porque, veja, escutar é uma coisa complexa, né? Quantas vezes nós estamos frente a frente com pessoas, com amigos, chefes, né, de uma forma muito geral, e a gente simplesmente está ouvindo o que a pessoa está falando. Tanto é que quando a pessoa termina de falar, você fala, o quê? Não é assim? Nós temos essa mania, né? E eu me incluo, muitas vezes a gente se deixa enganar por isso, né? Mas a gente tem que se policiar, a gente tem que se guardar disso, porque são técnicas importantes para o empreendedor, porque a partir disso, isso pode estabelecer uma relação melhor entre as pessoas, né? Muitas vezes, gente, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser escutadas. Só isso, mais nada. Ela não quer resolver um problema, ela não quer nada. Ela só quer que você escute ela. Não é assim? Então, isso é bem interessante, tá? Então, veja, vamos voltar na habilidade técnica lá, né? Então, Dornelas diz que nós temos, dentro das habilidades técnicas, né? Nós temos a habilidade de escrever, nós temos a habilidade de ouvir ou escutar, né? Nós temos a habilidade de organização, que é fundamental. Veja, você, quando guarda um documento, você sabe exatamente onde ele está depois de um mês, né? É lógico que isso é uma coisa muito simples, mas nos dá uma ideia bem clara de organização. A pessoa organizada, ela consegue ser mais produtiva, porque ela sabe onde estão as coisas, ela sabe como que ela separou os documentos, como ela separou as ideias. Pensa na tua casa, né? O teu quarto é organizado? Não sei, né? Pensa no teu computador. Você tem todas as pastinhas direitinho ali? Isso é organização. A organização que nós trazemos da vida, nós levamos para o meio empresarial. A organização que nós temos na vida, nós levamos para os negócios, né? Porque, veja, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas nós somos um só. Eu sou eu na minha casa, eu sou eu no trabalho, eu sou eu em outros ambientes. Então, se eu for desorganizado em casa, a chance de eu ser desorganizado no trabalho é muito grande. Por quê? Porque eu sou eu. E será que eu vou mudar? Será que lá eu sou outra pessoa? Quando eu entro no trabalho, eu aperto um botãozinho e eu me transformo? Não acredito muito nisso, tá certo? Mas enfim, né? Então a questão da organização ela é fundamental.
Conhecer a área em que eu atuo também é uma característica técnica, né? Veja, independente da tua profissão, independente do que você gostaria de fazer, você precisa conhecer a área de atuação. Se você hoje trabalha como um office boy, ou se você trabalha hoje numa empresa onde você tem um cargo um pouco maior, você precisa conhecer a área em que você está. Não tem jeito. Ah, mas eu só sou o cara que leva e traz. Não importa. Você tem que ser o melhor cara do mundo que leva e traz. Entendeu? Assim que funciona. Então, o mundo ele está cheio de concorrência, né? Se você faz faculdade, você, com certeza, na sua sala, você deve ter lá 20, 30 concorrentes seus que estão saindo para o mercado de trabalho. E daí? Como é que você vai se diferenciar desses caras? Você precisa, né? Profissionais tem aos montes. Agora, eu preciso ser uma pessoa que não vá fazer a mesmice, porque senão, obviamente, vai ser mais complicado ainda eu me colocar nesse trabalho e fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer. E óbvio, né, gente? Nós também estamos pensando em ganhar dinheiro. A gente não pode ser, não podemos pensar diferente disso, porque, no fundo, vivemos um país capitalista e é assim que funcionam as coisas, tá certo? Não tem nenhum problema quanto a isso. Ganhar dinheiro é bem-vindo, tá bom? Então, essas são as características técnicas. Saber escrever, não errar na hora de escrever, né, gente? Hoje é um problema sério colocar acento. Nossa, a gente vê tanta coisa por aí, os caras esquecem uns acentos, umas coisas que são muito banais. Errar, todo mundo vai errar, ok? Não tem jeito. Você vai errar. Agora, o que eu não posso fazer é errar, não corrigir, né? E procurar acertar da próxima vez. Aí não dá, né? Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se aquilo que eu for escrever for uma coisa que eu não domino, muda a ideia, muda a frase, muda o contexto, muda tudo, mas não escreve errado, pelo amor de Deus, né? Isso é um problema sério para quem está querendo entrar no mundo das empresas, para quem quer ser um empreendedor, para quem quer mostrar a cara, para quem quer fazer com que as suas atitudes sejam vistas e bem vistas pelos demais, tá bom? Vamos lá. Um outro grupo, né? Esse primeiro grupo foi o grupo das habilidades técnicas. Um outro grupo que Dornelas fala é o grupo das habilidades gerenciais. Então, olha, veja, agora já afunilou um pouquinho mais, né? O que é uma habilidade gerencial? A habilidade gerencial é aquela habilidade onde está ligada especificamente à empresa. Então, veja, tomar decisões. Tomar decisões hoje não é uma coisa tão simples. Ah, não, eu vou pegar, eu vou decidir lá. Não, calma. Veja, tomar decisões faz parte do futuro do teu negócio, né? Puxa, será que eu quero empreender? Será que eu vou? Será que é possível? Veja, é uma decisão complicadíssima, mas a gente tem que estruturar isso de maneira que não seja tão doloroso assim, né? Se você gosta disso, eu posso te indicar uma leitura chamada Processo Decisório. É muito legal. Por quê? No processo decisório, você vai entender qual é o processo da decisão. Simples, né? Ou seja, como é que eu faço para tomar decisões? Pode parecer absurdo, gente, mas para tomar decisões existe um processo. É que muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira tão, né, comum, tão rápida e tão no nosso cotidiano, né, todo dia, que a gente não para entender, né? Mas existe um processo. Então, se você gosta de estudar esse tipo de coisa, comece a dar uma olhadinha sobre o processo decisório. É bem legal, vale a pena.
Então, tomar decisões é uma habilidade gerencial. Negociar. Negociar também é uma habilidade gerencial. Eu preciso negociar com os meus fornecedores, eu preciso negociar com os meus clientes, eu preciso negociar com o meu funcionário, não é verdade? Olha, patrão, eu preciso faltar amanhã. Não, veja bem, então como é que você vai fazer? Repõe, agora não dá. Isso é normal, né? Então a gente tem que tentar fazer isso da melhor maneira possível. Então, isso são habilidades gerenciais. Está envolvido também aí no processo de criação e gerenciamento de novas empresas ou departamentos, né? Porque veja, a tomada de decisão hoje é uma coisa que a gente faz em casa, concorda? E a gente faz fora de casa. Não importa o ambiente, mas a gente faz fora de casa. Então, dentro de casa, tomamos decisões, fora de casa, tomamos decisões também, né? Então, existem aquelas decisões que são mais corriqueiras, né? Puxa, por exemplo, para você escolher a roupa que você vai para o trabalho. Aquilo acontece tão rápido na tua mente que você nem percebe que existe um processo por trás disso. Por quê? Porque é uma decisão muito rotineira. Então, ela simplesmente acontece. Agora, imagine que você, sei lá, vamos supor que você precisa demitir um funcionário. É uma coisa que você faz todo dia? Possivelmente não. Então, veja, para você fazer isso, você vai ter que estruturar os seus pensamentos, você vai ter que planejar isso de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, ali o processo decisório, muitas vezes ele se deixa ver com mais tranquilidade. Mas são decisões de qualquer maneira, tá bom? Vamos para a terceiro grupo, são das características pessoais, né, do empreendedor. Então, por exemplo, aqui nessa característica, a gente já vai lembrar bastante daquelas que nós já vimos na última aula, que são as características do empreendedor, né? Então, por exemplo, a questão da disciplina, né, é uma característica pessoal, talvez seja uma das mais importantes, tá, gente, para o empreendedor. Porque, veja, você ter disciplina significa que você é um cara persistente, não é? Todo dia eu vou estudar um pouco para entender melhor o meu negócio. Isso quer dizer o quê, né? Que eu vou aprender cada vez mais sobre o que eu estou fazendo. Então, isso é legal, isso é importante para a gente, tá? Então, a disciplina é importante. Assumir riscos também faz parte disso, né? Porque, veja, hoje nós estamos cercados por riscos, né? A gente já falou um pouquinho disso na aula passada. A gente está cercado por riscos e o empreendedor ele também precisa solucionar problemas, ele precisa estar diante dos riscos. Nem tudo que a gente faz é 100% seguro, não é? Nada do que a gente faz é 100% seguro. Quem garante que eu vou sair daqui agora, vou até ali e não vai me acontecer nada? Não dá para a gente né, aceitar isso. Então, assumir riscos é uma coisa fundamental. Agora, eu estou dizendo riscos, eu não estou falando de chutar. Achismo, isso é complicado. Ah, eu acho que... Não, calma, peraí. Você acha, mas você não tem nenhuma base, você não leu nada sobre isso, você não... né, enfim, você não tem uma fundamentação teórica sobre isso. Porque só achar, gente, é difícil, né? Às vezes a gente está conversando com alguém assim, o pessoal fala, puxa, eu acho que... Você fala assim, mas você achando e eu achando é tudo igual. Então, né, fica meio estranho. Parece que não tem base, né? Parece que não tem fundamentação. E aí você já não olha com bons olhos isso, né? E também, né, sem querer terminar a lista aqui, porque ela pode ir longe, né? A questão de nós sermos inovadores.
A inovação hoje é uma coisa que move as empresas, que move as pessoas, né? Então, o que que é inovar? Inovar é você pegar uma coisa que já existe e fazer ela de um jeito diferente que te dê um resultado diferente também. Não adianta você fazer uma coisa diferente e ter o mesmo resultado de antes. Então, aí não adiantou muita coisa. Você perdeu seu tempo, vamos dizer assim, né? Eu acho que você acabou perdendo seu tempo. Então, se você tem um problema para resolver, pense em maneiras diferentes de você resolver, em momentos diferentes, com ferramentas diferentes, conversando com pessoas diferentes. Isso é a gente inovar, né? A gente entender que as organizações são complexas, que elas trocam informação com o meio e que elas são dinâmicas. A tua empresa hoje vai ser diferente da empresa de amanhã, que foi diferente da de ontem. Então, as organizações são seres vivos, é um sistema e a cada momento ele vai se adaptando ao meio externo. Concorda? Veja, vamos imaginar que a sua empresa ela faça importação ou exportação. E aí, de repente, o dólar sobe ou o dólar desce muito. Não vai impactar? Impacta. Então, fatores externos, eles, de alguma maneira, eles vão modificar a tua empresa. Pode ser positivamente, como pode ser negativamente. Isso a gente tem que deixar muito claro ali, né? Então, veja, gente, Dornelas, ele falou justamente isso, né? Ele deu essas 3 categorias para a gente pensar. Se a gente pensar em tudo isso que nós falamos agora, nesses últimos minutos, a gente vai remeter àquela conversa da aula passada, onde nós falamos das características também, tá certo? Então, foi para a gente falar não a mesma coisa, evidente, porque agora nós dividimos, deixamos talvez um pouco mais claro, né, para que isso pudesse ser entendido. Legal? Vamos lá, vamos continuar os nossos devaneios aqui, né? Nós já falamos, e vale a pena a gente bater um pouquinho mais, que as ideias são o princípio do empreendedorismo. Isso acho que já está claro para a gente, ok? As ideias são o princípio do empreendedorismo. A necessidade, de uma forma geral, também é, né? A oportunidade também é, ok? Agora, veja bem, gente, isso é uma coisa que muitas vezes vem até nós. Puxa, tive uma ideia. Legal, 100%, fantástico, né? Agora, o que é que você está fazendo com essa tua ideia? Se essa tua ideia está engavetada, pois é, né? Ela vai continuar engavetada e você não vai fazer nada, absolutamente nada com ela, tá certo? Então, a gente precisa botar isso no papel, ok? Então, veja, para a gente poder fazer isso acontecer, a gente precisa lembrar que nós estamos no meio de um sistema conturbado, ok? Acabamos de falar ali que as empresas são seres dinâmicos, que as coisas acontecem e nós estamos no meio desse fogo cruzado. O empreendedor, ele é assim, ele está no meio dessa confusão, ele precisa assumir riscos, ele precisa decidir, ele precisa fazer as coisas acontecerem, tá? Agora veja, vamos imaginar que você esteja tentando entrar num mercado qualquer aí, criando uma empresa ou melhorando aquilo que você já faz. A gente tem que entender que o nosso negócio, o negócio das empresas, eu falo negócio como se a gente já fosse fazer o negócio, né? Mas as empresas, elas têm clientes. E para que ela possa sobreviver, ela precisa pegar esse seu produto ou esse seu serviço, ela precisa oferecer isso para o mercado precisa aceitar e comprar, ok? Basicamente é isso. Legal? Agora, eu preciso entender quantos clientes estão interessados em comprar o meu produto, né? Quantos clientes estão interessados? Isso é um levantamento
que a empresa precisa fazer constantemente, né? Que isso vai determinar faturamento, né? Venda, isso vai determinar o quanto essa empresa vai andar ainda lá para frente, tá? Qual que é o tamanho desse meu mercado, né? Quantas pessoas tem? Ah, hoje o meu produto pode ser vendido aí para a população de uma forma geral. Legal, isso é importante, né? Agora, dependendo do produto, eu não vou vender para todo mundo, ok? Eu gosto sempre de citar a gente chama de nicho de mercado. Nicho, N-I-C-H-O, nicho de mercado. O que é um nicho? É um segmento muito específico, né? Eu gosto sempre de citar um nicho de mercado que são roupas fabricadas e vendidas para certas religiões, né? Vamos colocar como exemplo aí os evangélicos, né? Os evangélicos, né, eles, por exemplo, se eles vão, não sei exatamente se chama culto, me perdoem, mas enfim, se eles vão até o seu momento de oração, eles vão de terno, gravato, muito bonito, muito legal, eu acho muito bacana isso aí, né? Outras religiões não vão, né? Então veja, nós temos aí um nicho de mercado. Por quê? Porque essas pessoas, elas se vestem muito bem para certas ocasiões. Opa, legal. As mulheres evangélicas, elas não usam as mesmas roupas que as outras pessoas usam, né? São roupas um pouco mais fechadas. Então, veja, isso o que que é? É o nicho de mercado. Então, eu preciso entender qual que é o tamanho desse meu mercado. Se eu vou vender roupas para evangélicos, por exemplo, eu preciso saber quantos evangélicos tem na cidade. Concorda? É básico, né? Então, veja, ser empreendedor é ser uma pessoa que está buscando informação para o seu negócio. Não dá para a gente imaginar um empreendedor que não estuda o seu negócio, que não estuda o seu mercado, né? Será que esse mercado está crescendo? Será que o número de evangélicos está crescendo ou não? Não sei, né? Então, eu preciso estar atento a isso, né? E preciso estar atento também, gente, aos meus concorrentes, óbvio, né? Será que eu sou o único a vender esse tipo de roupa? Ou qualquer outra, tá? Pensa em qualquer nicho aí. Será que eu sou o único? Eu vou criar uma padaria. Será que eu sou a única padaria da cidade? Será que eu sou a única padaria do bairro? Será que eu sou a única padaria da rua? Então, veja, é um exercício que a gente faz, né? Eu preciso entender como é que é esse negócio. E afunilando um pouquinho mais, eu preciso entender se o meu preço ele é acessível a essas pessoas que eu tenho como clientes, né? Como é que é meu preço? Ah, meu preço está dentro do mercado dos outros ou não? Como é que eu sei? Pesquisando, buscando, indo até o seu cliente, seu concorrente, né? E buscando essas informações. Então, veja, é um trabalho de formiguinha, né? É muito legal falar de empreendedorismo, é muito legal falar sobre o empreendedor, as suas características, são pessoas diferenciadas, aquela coisa toda. No entanto, é um trabalho bastante grande para que a gente possa chegar no objetivo, que é o objetivo do empreendedor, tá certo? Então, veja, é só falar de empreendedorismo hoje, nesse movimento, né? Dá a impressão de que, pô, não, muito legal, nossa, uhul, né? Vamos fazer festa. Não é assim, né? É lógico que eu não estou aqui para colocar pedra nos sonhos de ninguém, mas nós temos que entender que isso são realidades. Se você pensa em empreender hoje, acredite, você tem um longo caminho pela frente, mas é um caminho bonito, é um caminho que pode te levar a um sucesso bacana. Óbvio, não vai ser do dia para a noite, isso vai te custar muitas horas de sono, mas
você vai chegar onde você precisa chegar, onde você quer chegar. Tá certo? Gente, então, hoje nós fechamos um pouquinho mais essa questão das características, né? E a gente vai voltar com outros conteúdos, outras coisas legais aí. Fique atento. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve, faz pergunta lá nos comentários, a gente vai responder tudo, tá bom? Vai lá que a gente vai continuar conversando, tá bom? Até mais.